Fala pessoal, então eu estou em mais um vídeo aqui no Projeto 707. Se você não fez isso, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e também não deixe de seu campo de comentários. Se não está inscrito nesse canal, clica para se inscrever nesse canal para você poder estar todos os dias recebendo vídeos aqui meu e todas as lives que eu tiver ao vivo, para você poder estar recebendo isso tudo. Não deixa de ativar o sininho lá e colocar para receber todas as notificações. Hoje eu quero falar sobre as opções na hora de você estiver numa compra de um supermercado. Por exemplo, eu estou aqui na minha loja, no Empório Rosadas. O Empório Rosadas nada mais é do que uma loja que, tá vendo? Ela está numa avenida de alto movimento. Então, se você ficar olhando, roda carro, mas eu praticamente não tenho gente a pé. É pouquíssimas pessoas a pé que passam aqui na loja. Então, se você for comprar uma loja com esse perfil, você tem que olhar, tá vendo? Só passa carro aqui e passa carro aqui. Se você for comprar uma loja com esse perfil, você necessariamente precisa ter estacionamento ou precisa ter um espaço onde os clientes possam parar. Esse espaço que eu estou falando onde os clientes podem parar, pode ser uma rua adjacente à sua loja, pode ser uma rua paralela à sua loja, onde os clientes podem parar o carro. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem um estacionamento aqui e tem uma rua adjacente aqui, ó, que as pessoas podem parar o carro por aqui. Então isso facilita para as pessoas poderem comprar. Então o primeiro ponto que eu olho quando a gente vai comprar uma loja é o ponto comercial onde está, né? Então a primeira coisa é você ver se é um ponto de passagem, né? Se for um ponto de passagem de pessoas, é ótimo, você não necessariamente precisa de estacionamento. Se for um ponto de passagem de carro, você precisa de estacionamento. O estacionamento vai ser, não é um mal necessário não. Se não tiver, você vai ter problema. E aí você precisa de um estacionamento, você precisa procurar pontos que tem movimentação. Se você for para um lugar onde não tenha ponto comercial bom, o que você vai ter que fazer vai ser o seguinte, você vai ter que fazer o ponto. E isso acontece, isso dá para fazer. Se você pega uma loja que não tenha um bom ponto comercial, você vai ter que fazer o ponto e trazer as pessoas. Esse ponto comercial que a gente comprou, o Empório, essa primeira loja nossa aqui, o ponto é ruim, não é um bom ponto, né? Se você olhar aqui, ó, a rua é tudo escura, tá vendo? Então é um ponto ruim. Mas o que a gente fez? Eu posso transformar um ponto ruim num ponto bom através de propaganda. Então basicamente o que você precisa fazer é fazer propaganda. Então se você fizer propaganda, o ponto que é ruim vira um ponto bom, tá? Então esse é um outro aspecto importante em relação a quando a gente está falando de olhar ponto. A outra, você tem que ver quantos metros quadrados tem sua loja. É importante que você entenda isso aqui, ó. Quando a gente fala de loja, a gente está falando de metragem, né? Então a gente tem dentro da metragem o espaço de área de venda da loja, espaço de área de venda de loja, né? Por exemplo, espaço de área de venda de loja. E você tem, quando a gente fala de loja, de espaço de estoque. Tá vendo? O espaço de estoque, quando a gente está falando de olhar um ponto comercial, que é a segunda sacada, o espaço de estoque ele tem que ser pelo menos 30% do espaço da loja. Tá vendo? Aqui, ó, a gente tem dois estoques. Na verdade, aqui era tudo aberto. A gente fechou aqui e fez o chão para poder virar espaço de estoque. Aqui a gente ainda vai botar porta-pallet, porque uma das formas que eu tenho para poder dobrar meu estoque, mesmo tendo um estoque pequeno, é usar esse tipo de coisa aqui, ó, que são os porta-pallet. Tá vendo aqui, ó, porta-pallet. Que é isso aqui, tá vendo? Aí eu consigo ter estoque aqui e consigo ter estoque em cima. E aí com a mesma metragem de espaço, aqui no caso aqui tem 2 por 1, né? O espaço daqui tem 2 por 1, 2 pallets por 1 de largura. Eu consigo ter 4 por 1 porque eu tenho um pallet em cima. Aqui no caso da loja a gente tem altura até para ter um terceiro, mas a logística para poder pegar as coisas ficaria complicado. Então é importante de você pensar que se você quiser ter resultado na sua venda, na escolha do seu ponto comercial, você tem que pensar também em relação ao espaço de estoque. Deixa eu pegar aqui o tripé e deixa eu mostrar para vocês aqui um ponto importante em relação a isso tudo aqui que a gente está falando.
quando a gente fala de ponto comercial, você tem que olhar a questão do estoque, que a gente acabou de falar, do espaço de estoque. Você tem que prestar atenção também no espaço, se tem ou não estacionamento, seguindo a regra que eu te falei, se a loja tem passagem de pessoas a pé ou se só tem movimento de carro na loja. Você também tem que olhar, quando a gente fala de ponto comercial, em qual é o público que tem próximo, né? Eu costumo dizer que o ideal é você achar pontos que tenham pelo menos 1.000 casas em volta, né? 1.000 casas em volta são pelo menos aí 1.000 famílias a 1.350 por família, que dá 1.300.000 em volta. Então você consegue ter uma loja aí de pelo menos uns 400, 500 metros quadrados que você vai vender bem. É importante, na hora que a gente fala de ponto comercial, de você também entender o seguinte, o ponto comercial, o local que você botar sua loja, em volta dela, num raio ali de 2 quilômetros, você pode calcular quanto tem de faturamento ali. Basicamente, você vai fazer é pegar a população e multiplicar por 337,50 por pessoa. Tem 1.000 pessoas ali, você tem 337 mil reais em vendas. Tem 2.000 pessoas ali, você tem 670 mil em vendas. E assim sucessivamente. Então, a cada 1.000 pessoas, cada pessoa dá mais ou menos em torno de consumo 337,50 por pessoa, né? Legal. Entendido isso tudo, você já entendeu um pouco sobre a questão do ponto, sobre a escolha da loja. Você tem que olhar a estrutura da loja, você tem que olhar a parte elétrica para ver se o que você vai colocar na loja dá ou você vai ter que fazer aumento de carga, esse tipo de coisa. Você tem que ver se o imóvel é comercial. Você tem que notar se o contrato que você assinou ali é um contrato de, pelo menos um contrato de 5 anos, que contratos menores de 5 anos, você pode levantar o ponto comercial, o cara te tomar o ponto. Contratos com 5 anos, ele não pode fazer isso. Então procurem locais que possam ter um contrato de 5 anos e procurem locais também que você possam crescer. Por exemplo, nessa loja aqui, eu tenho como crescer para cá e acabar com esse estoque, ficar só com o estoque de trás. E eu tenho uma casa atrás que pode ser comprada, do lado que pode ser comprada. Então eu tenho como avançar e crescer essa loja se eu quiser expandir essa loja, né? Só que a nossa decisão nunca pelo menos a minha, normalmente, a nível de reduzir custo, nunca é expandir a loja e sim abrir um novo ponto comercial. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir mais lojas, depois a gente vem aumentando as lojas que a gente já tem. Por quê? Porque assim eu diminuo o risco, né? Quando eu tenho 1, 2, 3, 4 lojas, eu tenho um risco diluído de, sei lá, abrir um concorrente muito forte do lado. Ah, mas Leandro, mas você não sabe a estratégia para vencer o concorrente? Eu sei, mas se abrir um concorrente muito pesado do meu lado, provavelmente o que eu vou ter que fazer vou ter que queimar um pouco da minha margem. Pode ser que eu tenha meses que eu não tenha lucro. Então, como é que eu faço para continuar mantendo o meu lucro? Eu tenho que ter outras lojas que diminuam o risco, o meu risco de operações. Então, a gente abre várias lojas e depois a gente vem ampliando essas lojas, aumentando para o lado. Então é importante você, na hora de olhar uma loja, ver se existe possibilidade dela ampliar também, né? Se eu quiser crescer a loja, aumentar a loja, se isso é possível. Eu normalmente não procuro pontos comerciais de menos de 100 metros quadrados. Por quê, Leandro? Porque pontos comerciais de menos de 100 metros quadrados são pontos que vendem menos de 250 mil. E aí fica complicado até de ter loja, de faturamento, já que o negócio de supermercado é um negócio de alto giro, porém um lucro muito baixo. A gente está falando aí de um lucro no final de 5%. No caso de uma loja de 250 mil, ela deixaria ali entre 12.500 e no máximo 20 mil reais. Então é importante isso a nível de supermercado, né? Se for padaria, deixa um valor maior. Se for açougue, deixa mais ou menos a mesma coisa. Se for hortifruti, deixa até um valor maior, mas não consegue chegar num volume, né? Existem hortifrutis que vendem hoje 1 milhão? Existe. Mas você dificilmente vai achar um hortifruti que seja só hortifruti que venda 5, 6 milhões. Você não encontra, vai ter que ser supermercado. Então uma loja, para ter volume, ela necessariamente vai ter que ter supermercado. E é importante você entender que se você sair abrindo um monte de pequenas lojas, você vai ter problema para ter operação. Porque para uma loja rodar, você normalmente tem que ter um gerente, tem que ter um subgerente por causa da quantidade de horas para ter uma pessoa abrindo e fechando. Você vai ter que ter líderes, vai ter que ter gente na retaguarda, vai ter que ter comprador, vai ter que ter um monte de cargos que não dá para ter se você tiver uma loja muito pequena. Então, crescer com lojas muito pequenininhas não é uma coisa boa. O ideal é você ou fazer com lojas grandes ou fazer com lojas médias, né? A gente já fez um estudo
e a gente percebeu que lojas ali entre 600 e 800 metros quadrados são lojas mais eficientes até em nível de funcionários de operação e faturamento, já que uma loja de 600 metros é uma loja ali para faturar entre 1 milhão e 2 milhões, uma loja de 800 metros é uma loja para faturar entre 2 e 3 milhões. Então você vai ter uma loja de faturar 2, 3 milhões, conseguindo operar com uma quantidade menor de funcionários, batendo até de 30, 35, dependendo até 40 mil por funcionário, se você trabalhar com a operação da maneira correta. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seus comentários aqui se vocês gostaram desse vídeo comigo explicando sobre o ponto comercial, e espero que eu tenha ajudado você realmente a ir muito mais longe. Um forte abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo do 707. Por favor, se não fizeram isso, não deixe de curtir, compartilhar isso aqui nos seus grupos de WhatsApp e também se inscrever no meu canal e clicar no sininho para você sempre ser notificado, tá? E se você gostaria que eu falasse algum tema específico aqui nos vídeos do 707, coloca aqui embaixo no campo de comentários. Valeu, um abraço, até amanhã no próximo 707.